Mais uma provisão que Jesus nos deu ali na cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Que afirmação, meus irmãos. Você já parou, já meditou, já recebeu essa afirmação, já deu graças por ela? Olha que afirmação: Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que é maldição da lei? Que lei é essa? Leia lá a Torá. Leia Deuteronômio capítulo 28, lá está descrito todas as maldições da lei. E se está dizendo que Ele nos resgatou, Ele nos tirou, Ele nos comprou daquilo. A gente devia sofrer aquela maldição, mas Ele sofreu no nosso lugar, meus irmãos. Toda aquela maldição que está lá em Deuteronômio 28. Toda aquela lista. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Qual foi essa provisão? É que Jesus foi feito uma maldição para que pudéssemos receber a bênção. Jesus se fez maldição no seu lugar. Ele se tornou maldito por você. Ele se tornou maldição por você e por mim. E por causa disso, nós podemos agora receber a bênção que era para Ele. A bênção dele. Você compreende isso, irmãos? Não é porque você consegue ser agradável a Deus por você mesmo, agradar e receber de recompensa essa bênção. Não é uma recompensa. É um presente de Deus. Louvado seja Deus. Eu não conseguiria fazer nada, mas o Senhor fez isso por nós. É uma dádiva, presente de Deus, é gratuito, é graça de Deus. O Senhor Jesus resolveu e Ele fez isso. Ele se tornou maldição, Ele assumiu toda a maldição sua e minha na cruz, para que nós pudéssemos receber a sua bênção. Amém. Queridos irmãos, isso não é coisa pequena. Isso é coisa tremenda. O Senhor Jesus foi ali na cruz, e na cruz Ele se tornou maldição por nós. Por isso eu e você não precisamos carregar nenhuma maldição, seja ela a que for. Nós podemos entrar na realidade da cruz e assumir pela fé aquilo que Jesus fez e nos apropriar e andar em vitória diante de Deus, sem qualquer maldição sobre as nossas vidas. Queridos irmãos, isso não é automático. Legalmente é o seu direito, mas você precisa ir e se apropriar disso. Eu e você precisamos nos apropriar. Jesus foi feito maldição para que eu possa entrar na bênção de Deus. Vamos repetir isso? Jesus foi feito maldição para que eu possa entrar na bênção de Deus. Queridos irmãos, eu citei 8 provisões do Senhor para nós na cruz. Isso é nosso, é herança nossa. Mas nós precisamos agora nos apropriar disto. Como é que nós podemos nos apropriar? A ilustração melhor que eu encontro na própria palavra de Deus é quando Deus deu aquela terra para eles, a terra prometida. Deus deu, falou que pertencia a eles agora, estava dado. Mas quando eles chegam diante do Jordão, Deus chama Josué e diz para Josué o quê? Todo lugar que colocar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vocês. Eles precisavam ir lá e se apropriar.
Havia inimigos lá, eles precisavam ir lá e lutar e tomar a terra para eles. Mas Deus já tinha dado, era um direito deles. Muitos de nós está mais ou menos assim, nós chegamos ali, esperamos o milagre do Jordão abrir, né? Passamos, temos a salvação, chegamos lá. E aí a gente cruza os braços e diz, tudo é meu em Cristo. E aí ficamos nessa, tudo é meu. Amém, é mesmo. Você precisa ir lá. Essa terra toda é nossa, mas os inimigos estão lá morando nela, você não está possuindo nada. Você não está usufruindo do fruto dessa terra. Você precisa ir lá e colocar o seu pé pela fé, de acordo com aquilo que Deus já afirmou que vai acontecer. Se você colocar o pé, vai ser seu. Aqui, todas as provisões da cruz para você, você precisa colocar o seu pé da fé e possuir essa boa terra em Cristo. Irmãos, não sejam cristãos passivos, por favor. Somos muito passivos. Achamos que entramos naquela, ou vamos para o extremo de achar que nós, é pela nossa força que nós recebemos as coisas de Deus, como uma recompensa, e nos esforçamos na carne, no braço da carne, ou então tomamos aquela pessoa, não, eu preciso descansar no Senhor, eu sento no sofá, não, Deus já me deu tudo em Cristo. Sim, Deus nos deu tudo, mas você agora precisa ir e assumir a sua herança em Deus pela fé. Hebreus capítulo 6, versículo 12 diz que nós devemos ser imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas de Deus. É pela fé, irmão, você entra nessa realidade pela fé, você crê, você entra pela fé. O escritor de Hebreus, ele diz assim no capítulo 4, versículo 1, ele diz, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Temamos, portanto, de nos ser foi dada todas essas provisões. Temamos e não aproveitarmos. Ele diz, olha, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Ele está pegando o exemplo do povo lá que saiu do Egito. Deus falou que ia dar a terra para eles, mas o que aconteceu com eles? Pereceram no deserto. Por que eles pereceram no deserto? Ele está dizendo aqui, cuidado para que isso não aconteça com vocês, a terra já está dada, é de vocês, mas não fique no meio do caminho, entre nestas bênçãos de Deus, entre nessas provisões do Senhor. E como? Ele vai dizer, porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Foi anunciado para você aqui muita boa nova hoje, meu irmão e minha irmã, muitas boas novas, 8 provisões, tem muito mais, mas eu citei 8. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Aqui está o problema agora, diz aqui, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Eles ouviram a promessa de Deus, Deus falou, mas não teve proveito nenhum para eles. Por quê? Diz aqui, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. A palavra não lhes aproveitou porque não foi acompanhada com a fé. Eu gosto da tradução Almeida Revista e Corrigida, que diz que não foi misturada com a fé. Essas palavras que você ouviu hoje, você precisa misturar a sua fé nelas. O que é misturar a fé, irmão? Seja como uma criança. Deus falou que é assim, então vai ser. Deus falou que você tem que fazer tal coisa, então você faz. E deixa nas mãos do Senhor. Eles, diz lá, se você ler o capítulo 3 e 4 de Hebreus, eles não entraram por isso, porque ouviram, mas não teve nenhum proveito para eles, porque eles não misturaram a fé, eles foram incrédulos. Lá diz que, por causa da incredulidade, eles não entraram, porque também foram desobedientes ao Senhor. O que nós entendemos disso? Rapidamente falando aqui, aquilo que Deus fala, irmãos, vamos lançar fora a incredulidade, vamos obedecer a palavra do Senhor. Quando nós fazemos isso, significa que a gente está misturando a nossa fé nessa palavra, e ela vai ter proveito para nós. Do contrário, não tem proveito. Ah, mas eu não tenho fé. Às vezes nos sentimos assim, né? Mas louvado seja Deus, tem um caminho para a gente obter fé. Qual é? Por onde vem a fé? Ouvir. Oi? Ouvir a palavra de Deus. Amém. Romanos 10, 17, não é?
Assim a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo, é ouvir a palavra de Deus. Não é propriamente, deixa eu falar com cuidado para você não me entender mal, não é propriamente só ler a Bíblia, é ler a Bíblia e mais alguma coisa, é que essa palavra escrita, ela se torna viva para você. Porque está dizendo que é pela palavra de Deus, essa palavra aqui é rema, não é logos. É a palavra viva. Quando você ouve essa palavra viva, isso gera o quê? Fé no seu coração. Mas para que você tenha essa palavra viva, você precisa proclamar, você precisa declarar, você precisa confessar a palavra escrita, aquilo que Deus já disse nas Escrituras. Se você ama a palavra de Deus, se você começa a praticar isso, se você começa a proclamar a palavra de Deus, a confessar, você vai entrar em fé. Porque é isso que está escrito, irmãos. Não tem como dar errado a palavra de Deus. Às vezes nós achamos que a palavra de Deus dá errada. Não, irmãos, não dá. Está escrito. Está escrito e assim será. Tudo vai acontecer de acordo com a palavra que Deus já designou. Então você tem todas essas provisões que nós citamos. Como você vai entrar nelas? Faça isso, misture essas verdades da palavra de Deus com a sua fé. Declare essas verdades. Comece. Pega essas 8 provisões. Talvez você se identificou que uma delas, você precisa dela urgentemente na sua vida. Seja, vou pegar o exemplo, talvez por enfermidade. Você precisa entrar nessa realidade. Deus está prometendo, está lá, Ele fez provisão, tudo do lado de Deus já está feito, agora é você entrar nessa realidade. Então você comece a praticar isto. Comece a proclamar a palavra de Deus. Comece a se apropriar dela e fé vai ser gerada no seu coração, porque quando você pega a palavra de Deus, você confessa a palavra de Deus, você proclama a palavra de Deus, você medita nela, aquela palavra se transforma em remas, uma palavra viva, e isso produz fé no seu coração. E uma vez produzido fé, você vai possuir aquilo que é a sua herança em Cristo. Perceba, irmãos, não tem lugar para passividade. Achar que tudo é automático. Não, você precisa exercitar a sua fé. Você precisa meditar na palavra de Deus. Você precisa proclamar a palavra de Deus. Uma vez só? Não, vá até que aconteça. Espere no Senhor. Paciência fé e perseverança. Hebreus 6,12. Não é só fé, perseverança. Pode não acontecer hoje, mas vai acontecer amanhã. Queridos irmãos, isso se aplica para todas as verdades da palavra de Deus para possuirmos. Eu criei, diz a palavra, por isso falei. Quando você fala, a nossa fala, existe uma lei espiritual, né? Provérbios já nos diz isso, Provérbios 18. A morte e a vida estão no poder de quem? Da língua. Aquilo que nós falamos, irmãos, a gente colhe o fruto daquilo que nós falamos. Então, a partir de hoje, coloque no seu coração, Senhor, eu quero falar aquilo que convém. Coloque filtros no seu falar. Mas quando você fala a palavra de Deus é vida, irmãos, é espírito e vida, Jesus disse isso. Vai acontecer. Profira a palavra de Deus, por isso que eu estou falando, de uns anos para cá eu tenho exercitado mais na proclamação da palavra de Deus, as verdades de Deus, eu vou proclamar, estou proclamando. E aquilo se torna verdade para mim à medida que eu proclamo, à medida que eu confesso. O que é confessar a palavra de Deus? É você dizer a mesma coisa que a palavra de Deus está dizendo. É dizer o mesmo. Tenho absoluta certeza, irmãos, se vocês entrarem nessa realidade. Eu estou falando assim como se você não tivesse entrado. Eu sei que provavelmente muitos aqui já entraram, mas se por acaso você não entrou nessa realidade, comece agora. Você ouviu essas 8 provisões, pegue uma delas que você está precisando e comece a declarar fé nela. Comece a pronunciar palavras de fé. Alinhe-se com a palavra de Deus e se aproprie disso. E uma vez que vem ouvir essa palavra de Deus, vai produzir fé em você. Aquilo é seu. E olha, irmãos, sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus.
Tremendas provisões de Deus. Pai, nós te damos graças por todas as provisões do Senhor em Cristo Jesus. Amém. Todas as provisões do Senhor através de Jesus ali na cruz. Ó Senhor Jesus, declaramos o nosso amor a Ti, Senhor, ações de graças a Ti, por tudo que o Senhor fez por nós, por essa troca maravilhosa para nós, Senhor. Para Ti foi terrível, Senhor, mas para nós foi bênção, maravilha, libertação, perdão de pecados, cura. Ó, bendito seja o Teu nome, Senhor. Ó, bendito Espírito Santo, nós pedimos a Ti que o Senhor torne muito real tudo isso que Jesus fez por nós. Torne isso real na vida de cada um de nós. Pai, eu oro agora, Senhor, pelos meus irmãos que aqui estão. Talvez aqueles que vão ouvir a gravação também. Se há alguma necessidade específica e tem uma dessas provisões que atende essa necessidade, Pai, eu peço agora em nome de Jesus que se torne real na vida de cada um aqui. Amém. Senhor, se é cura, que venha cura física agora, Senhor. Amém. Senhor, se é a libertação da rejeição, que também cada um se sinta amado pelo Senhor, acolhido por Ti. Se é a vergonha, Senhor, aquilo que está, Senhor, como que uma marca na alma dessa pessoa, Senhor, desse irmão ou da irmã, que seja tirado agora, porque Jesus levou sobre si a nossa vergonha, para que participássemos da glória dEle. Ó Deus, cada uma das necessidades, meus irmãos, que seja suprida agora em Cristo Jesus, nosso Pai. Muito obrigado pelo Teu amor. Te damos graças, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos. Obrigado. Lembrando de uma coisa que eu orei aqui, me veio ao coração. Quem torna tudo real para nós é o Espírito Santo. Que você seja muito próximo ao Espírito Santo. Ele que torna tudo real daquilo que Jesus fez. Ele que pode tornar realidade todas essas coisas.